Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. No vídeo de hoje, conheceremos alguns castelos assombrados espalhados pelo mundo. Nem só de conto de fadas, príncipes e princesas temos os castelos, mas devemos ter em mente que todo conto de fadas também tem um lado negro. Vilões e seus covis, ou quartéis generais malignos, são necessários para dar o contraste. Nessa coleção de castelos assombrados existem masmorras antes cheias de esqueletos, salões de bailes assombrados, contos horripilantes e até tigres aterrorizando uma aldeia local. Esses são os castelos assombrados do mundo. Quer conhecer que castelos seriam esses? Aguardem após a intro do canal. Até já! Construído entre o século XIII e o final do século XV, esse castelo irlandês viu muitas mortes horríveis. Como diz a lenda, durante uma luta pelo poder dentro do clã O'Carroll, que gostava de envenenar os convidados do jantar, um irmão cravou a espada em um padre, enquanto ele celebrava a missa na capela do castelo. A sala agora é chamada de a Capela Sangrenta, e dizem que o padre assombra a igreja à noite. E o horror não termina aí. Durante a reforma do castelo, no início dos anos 1900, os trabalhadores encontraram uma masmorra secreta na Capela Sangrenta, com tantos esqueletos humanos que encheram 3 carroças ao serem transportados. A masmorra foi projetada para que os prisioneiros caíssem por um alçapão e tivessem os seus pulmões perfurados por estacas de madeira no chão, morrendo de forma lenta e horrível, ao alcance da voz dos sinistros membros da clã. Considerado o castelo mais assombrado da Grã-Bretanha, o apropriadamente denominado Castelo de Shilligan tem uma história horrível de masmorras cheias de prisioneiros e câmaras de tortura. Sua lista de chamadas de fantasmas residentes inclui o Menino Azul, a frágil Senhora Branca da Dispensa e a perpetualmente solitária Lady Mary Berkeley. Burg-Eltz remonta a 1157 e a lista de mitos que cercam o castelo é longa. Dos poucos quartos do castelo aberto aos turistas, supostamente um dos mais assombrados é o quarto da Condessa Inês. Sua cama, peitoral e machado de batalha permanecem no quarto, e diz a lenda que ela morreu defendendo o castelo de um pretendente indesejável, e, portanto, ainda assombra o castelo alemão, o qual se localiza entre as cidades de Koblenz e Trier. Localizado a cerca de 1 hora ao norte de Praga, o castelo de Rouska não tem fortificações, cozinha e não tinha ocupantes quando foi construído.
No entanto, ele tem algo dentro de suas paredes que nenhum outro castelo do mundo tem. Um grande buraco no chão que muitos consideram a porta do inferno. Rosca foi estrategicamente construída sobre o buraco, que dizem não ter fundo, para selar o portal e impedir que criaturas demoníacas entrem no nosso mundo. Os demônios estão presos nas paredes do nível inferior. É aqui que a história fica realmente assustadora. Antes de selá-la, os prisioneiros próximos receberam perdão se concordassem em ser baixados no buraco por uma corda e relatarem o que viram. Quando o primeiro prisioneiro foi abaixado, ele começou a gritar depois de alguns segundos. Quando ele foi puxado, conta a história que ele parecia ter envelhecido 30 anos. Na cidade de Dronninglund, no nordeste da Dinamarca, o castelo Voigard exibe obras de Rafael, Goya e El Greco ao público, mas o edifício imponente é igualmente conhecido por seu passado sombrio. O mito mais famoso conta a história de Ingeborg Skill, que adquiriu o castelo em 1578 e afogou seu arquiteto no fosso para que ele nunca pudesse projetar um outro edifício tão bonito como Voigard. As pessoas hoje relatam ter visto o fantasma atormentado de Skell vagando pelo castelo à noite, vestido de branco. Mesmo que você não acredite em histórias de fantasmas, ainda pode ficar arrepiado ao passar por Rosendonten, a masmorra mais famosa de Voegard. A sala foi projetada para que um homem adulto não pudesse ficar em pé, nem deitar esticado, e não há buracos para a luz ou o ar entrarem. Construído dentro de uma caverna no meio de um penhasco alto, Predma, que remonta a 1274, é imponente para a maioria dos padrões. Antigamente, a residência do cavaleiro era Asenloerger. Predma tem passagens ocultas e foi considerado um local de tortura e traição. Loeger foi traído por seus servos e morto no castelo. E dizem que ele assombra o local ainda hoje. O castelo de Himeji data de 1333 e é considerado um dos maiores exemplos remanescentes da arquitetura de castelos japoneses. Ele também tem algum folclore bastante estranho associado a ele. O conto mais popular conta a história de Okiko, uma personagem mítica de lendas antigas que foi falsamente acusada de perder pratos valiosos. Ela foi morta e jogada no poço do castelo. Seu fantasma agora assombra o castelo durante a noite, contando pratos em um tom triste. Ela chega a 9 antes de gritar e retornar ao poço. Construída entre 1575 e 1636 no leste da Escócia, o Castelo Fraser é famoso por sua arquitetura elaborada, belas terras agrícolas e jardins, e um mito um tanto horripilante. De acordo com a lenda, uma jovem princesa que ficava no castelo foi brutalmente assassinada enquanto dormia. Seu corpo foi arrastado escada abaixo, deixando um rastro de sangue para trás. Por mais que tentassem, os ocupantes não conseguiram esfregar as manchas de sangue da escada. Então, decidiram cobrir a escada com painéis de madeira, que permanecem lá até hoje. Alguns dizem que o fantasma da princesa ainda vagueia pelos corredores do castelo durante a noite. Uma
Uma das maiores atrações da capital da Escócia também é, segundo muitos, uma das mais assombradas. Com peças que datam de mais de 900 anos, as masmorras antigas da fortaleza histórica levaram os visitantes ao castelo a relatar visitas de prisioneiros coloniais da Guerra Revolucionária Americana, prisioneiros franceses da Guerra dos Sete Anos, e até mesmo o fantasma de um cachorro vagando no cemitério nas terras do castelo. Larnac foi construída entre 1871 e 1887 para servir como residência de William Larnac, um proeminente político local da Nova Zelândia. O mais notável local é um salão de baile de 3.000 pés quadrados, que Larnac construiu como um presente de 21º aniversário para sua filha favorita, Kate, que mais tarde morreu de febre tifoide aos 26 anos, e disse que ainda assombra o salão de baile. Lá é possível sentir toques no ombro dos visitantes e se ouve sussurros no ouvido como se fosse coisas da sua imaginação. Durante os julgamentos das bruxas de Salisbury, entre 1675 e 1690, Mochan foi palco de muitas das execuções, prisões e torturas de centenas de homens e mulheres acusados de serem bruxos. Mais tarde, em 1800, tanto servos e gado nas proximidades do castelo foram encontrados mortos e os residentes foram julgados e mortos por serem acusados de serem lobisomens. Hoje, funcionários e visitantes relatam sons de batida, bem como presença de pegadas, veem névoas brancas e sentem alguém respirar próximo a elas. Um dos maiores e mais antigos edifícios coloniais remanescentes da África do Sul, o Castelo da Boa Esperança na Cidade do Cabo já exibiu uma masmorra sem janelas, onde condenados se afogaram acorrentados às paredes. Dizem que eles assombram o lugar ainda hoje. Outra coisa assustadora, um grande cachorro preto que salta sobre os visitantes antes de desaparecer. Um sino que toca sozinho, pensado ser tocado por um guarda que uma vez se enforcou com a corda do sino. E as luzes no bastião de Burém, que se acendem e apagam sem qualquer assistência humana. Há um castelo em estilo neogótico no centro de Toronto, que, quer você perceba ou não, quase certamente já ouviu. Casa Loma fez aparições em Scott Pilgrim vs. The World, X-Men, A Bela e a Fera e como Hogwarts em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Isso se deve em parte às qualidades arquitetônicas distintas da mansão, mas também por causa de sua lenda. Há décadas, há relatos de avistamentos de fantasmas, incluindo o espírito de Sir Henry Palat, seu habitante original, e sua esposa Lady Mary, para quem o castelo foi construído. Ainda mais frequentemente é vista a aparição de uma empregada doméstica do início de 1900. No interior do estado de Rajasthan, no sopé da cordilheira Aravalli, fica uma cidade fortificada abandonada do século XVII. Uma parte da tradição local diz que Shadu, que vivia no topo da colina mais próxima, permitiu que o forte fosse construído com a condição de que não lançasse uma sombra sobre sua própria casa.
Uma vez que seu pedido foi desobedecido, ele amaldiçoou a cidade. Considerado o lugar mais assombrado da Índia, a entrada no popular destino turístico é estritamente proibida após o pôr do sol. Aldeões próximos sussurram sobre atividades paranormais, mas os céticos dizem que a verdadeira intenção da proibição após o anoitecer é proteger as pessoas dos habitantes de uma reserva de tigres adjacente. A aura sombria e as vibrações negativas do Forte de Bangar, entretanto, são aceitas por crentes e não crentes. O Castelo de Bran está ligado ao personagem histórico que inspirou o autor Bram Stoker, Vlad III, o Drácula, também conhecido como Vlad, o Empalador, que em vez de sugar sangue, ele empalava suas vítimas. Alguns acreditam que o Castelo de Bran foi um dos locais em que Vlad III reinou o terror na Transilvânia. Agora, um museu, outras atrações assustadoras dentro de suas paredes incluem um caixão dourado que guarda o coração da Rainha Maria da Romênia. E então, você já tinha escutado falar a respeito de alguns desses castelos ou tem interesse em conhecê-los? Deixe aqui nos comentários que eu vou querer saber.